Então tá. É, introduzido esses cinco tipos, formas de investimento imobiliário e perfis de risco e retorno, vamos conversar um pouco sobre a relevância do mercado imobiliário no Brasil e de forma análoga do mundo, né? Começando aqui pela primeira caixa, é a importância desse setor para o mercado, tá? Para a economia, para a vida das pessoas. Quando a gente pensa em mercado imobiliário, é claro que no topo do funil, no topo da pirâmide, vão ser os ativos, né? Então vai ser as residências em si, né? Vai ser o apartamento, vai ser a casa, isso aí tem o valor intrínseco deles. Mas se a gente descer uma camada abaixo, tem todas as indústrias que ajudam a movimentar e fazer esse produto final acontecer. Então a gente começa a pensar nas cimenteiras, a gente começa a pensar nos produtores de metais, nos produtores de insumos para o imóvel, né, construir imóvel, então produtores de gesso, por exemplo, a mão de obra atrelada a isso. Então, só aí a gente já começa a expandir aqui o mercado, né? Desde a gente descer, inclusive, mais um nível, a gente entra até nos acessórios. A gente entra no fornecedor do guindaste, do fornecedor de quem retira as sobras, né, o lixo ali da obra de construção. Então a gente começa a entrar nos serviços ancilares que movimentam e permitem que essas construções e esse desenvolvimento de ativo aconteçam. Você pode, inclusive, descer até mais um nível aqui de indústrias que são movimentadas por esse tipo de ativo. Então a gente consegue pensar nas seguradoras que têm que fazer os seguros por trás desses ativos. A gente pode pensar nos financiadores, né, nos bancos que têm que financiar eventualmente uma construção, uma reforma, uma compra. E se você quiser ir até mais longe, você pode pensar nos produtores de equipamentos de proteção, tipo os óculos que os construtores usam, os capacetes que eles têm que usar em obra. Então, o ponto aqui é menos importante as indústrias que esse setor imobiliário movimenta e mais importante a quantidade que eles movimentam, né? Não é só um setor, mas são inúmeros setores e todos esses setores formam renda, formam empregos, formam tributos e tudo isso movimenta a economia da forma que ela deveria ser movimentada. Então, então, o maior ponto disso é aqui o quanto que esse setor, né, e quando a gente fala especificamente nessa caixa, a gente não está só falando de residencial, mas também os comerciais, loteamentos, propriedades rurais, quanto que isso movimenta o PIB no Brasil. É, de acordo com certos dados, certas fontes, hoje movimenta cerca de 10% e pode chegar até 20% nos próximos anos. É, então, realmente é um setor muito importante para a nossa economia e para a economia global. O maior exemplo disso é em 2008, quando uma crise dos Estados Unidos, imobiliária, né, fomentada por uma crise de crédito, movimentou o mundo inteiro, né? Movimentou da forma negativa, né? E se espalhou para o mundo inteiro. Então, isso é uma evidência muito clara de quanto que esse setor é relevante. Próximo bloco aqui é o crescimento e a tendência, né? É, esse setor e todos os setores que eles movimentam são um embasamento de uma economia, ou melhor, parte de um embasamento de uma economia. Você vendo o setor imobiliário crescer ou diminuir, tem uma correlação do que está acontecendo com a economia e economistas, analistas que sejam, conseguem fazer análises e chegar a conclusões de macroeconomias sobre as tendências imobiliárias. E o mesmo é verdade, por exemplo, com o aluguel. Se o aluguel está crescendo mais rápido que, não sei, o PIB, ou crescendo mais rápido que o crescimento do bairro, isso significa uma coisa, isso é um termômetro natural para nós aqui, investidores, para nós, analistas que estão olhando esse mercado, estudando esse mercado, conseguem inferir conclusões do que está acontecendo, né? Ah, agora é um bom momento para comprar, agora é um bom momento para vender, eu tenho que observar mais esse mercado, ou aquele bairro, ou esse. Tudo isso são sinais que indicam para nós, pessoas que estão observando por esses sinais, qual que é o melhor momento e o que é a melhor coisa para fazer naquele momento, né? E claro que atrelado a isso, existem certos fatores macroeconômicos e fundamentais que inversamente influenciam o mercado. Então, um exemplo aqui muito claro é os juros, né? Os juros é independente do mercado imobiliário, só que tem uma correlação direta. Se você está com juros alto, como a gente está agora no momento de gravação de 2025, pode ser que o mercado imobiliário na hora de comprar dê uma desaquecida, né? Então porque você precisa do financiamento e muitas vezes o custo de financiamento está mais alto que a renda, e quando você coloca tudo na ponta do lápis, você percebe que o financiamento não funciona, não tem capital de terceiros suficiente para investir, então a compra naturalmente diminui. Entretanto, todo momento ruim são também oportunidades para outras pessoas.
de forma inversa, a pessoa que já tem um imóvel pode estar sofrendo agora com os juros altos e precisa fazer algum pagamento de dívida, e pode estar em um momento onde ele quer vender um ativo rápido para fazer isso acontecer, e se encontra oportunidades boas no mercado, como a gente tem visto aqui na Chave Certa, boas no mercado de pessoas querendo se desfazer de um ativo rápido, de um imóvel rápido, porque eles têm que resolver um pepino maior decorrente de algum fundamento aí macroeconômico, como por exemplo os juros, que influenciou a tese dele, o retorno deles de forma negativa. Então, todo lado negativo tem um lado positivo, todo lado positivo tem um negativo. Nós, como estudantes, temos que saber identificar isso aqui, né? E por fim, ainda falando dessa caixa, tem aqui uma tendência, não só macroeconômica como juros, ou quanto que esse setor consegue movimentar outros setores, mas também esse setor é um setor que evolui. Então a gente vê aí casas sendo construídas de forma modular, então é essencialmente um quebra-cabeça, barateando os custos e acelerando o momento de crescimento, casas pensando, imóveis, né, casas, apartamentos pensando em consciência ambiental, então pensando em como otimizar a temperatura, e isso também repercute nas indústrias que movimenta. Então existem inúmeros elementos que, apesar de você não precisar estar atento a todos, saber da existência de alguns deles já são mais ferramentas no seu arsenal para que você possa fazer uma decisão consciente. E por fim, os principais desafios. Alguns são particulares ao Brasil e outros são universais, né? Então, tem determinadas burocracias que você precisa se atentar na hora de comprar um imóvel, tipo o ITBI, que é o imposto na compra, os custos de cartórios, oscilações econômicas, que eu já mencionei na última caixa, que são as taxas de juros, eventuais aumentos de preços, é, e insegurança jurídica, que é um tema muito comum aqui no Brasil, né? A gente sabe como o nosso jurídico funciona, como o nosso sistema pode ser falho, então isso também tem que estar mapeado no seu risco como investidor. Então, de forma resumida, isso aqui é a relevância do mercado imobiliário residencial, né? É um pilar da nossa economia na economia do mundo e continua em crescimento. Quanto, quanto mais a população cresce, e a tendência é, de forma geral, a população continuar crescendo, pelo menos no Brasil, mais a tendência é que esse mercado continue, né? Não só a população, mas renda disponível, PIB, empregos, tudo isso movimenta esse mercado para frente. Então, ele é um mercado com bastante substância em economia real e que a tendência dele a longo prazo é que continue se movimentando em caminhos positivos, que para nós, investidores, é excelente.